O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vemos Nosso Senhor que depara com esta cena após fazer este milagre de expulsar este demônio, e as multidões impressionadíssimas com ele, Nosso Senhor, mas ele vê a situação das almas naquele tempo, almas abatidas, almas desanimadas, e ele via que era como ovelhas sem pastor, ou seja, não há nada pior do que certos gêneros de animais, por exemplo, isso acontece no próprio reino animal, animais que são feitos para servir o homem e não vê quem o guie. Aqui mesmo vemos muito a famosa imagem, até do que chama muito cachorro sem dono, um cachorro, um animal que gosta de estar com seu dono, quer servi-lo, gosta de ser acariciado, tudo, mas não tem aquele que o afague, não tem aquele que cuide dele. Às vezes vemos pela rua um pobre animal jogado, comendo no lixo, na sarjeta. Não há nada mais desolador, pior, do que ver um animal completamente sem os devidos cuidados. Muito mais é uma alma humana, uma alma que não tem quem a guie para o céu, quem a guie, que lhe mostre o caminho da verdade. E Nosso Senhor, ou seja, almas criadas por Ele, e Ele, ou seja, vê tudo aquilo e parte o seu coração, o seu sagrado coração, sente tomado de dor por ver isso. E Ele faz essa lamentação. E Ele recomenda, vai dizer que a messe é grande, ou seja, o mundo, quantas almas para salvar, imenso, o mundo inteiro, mas os trabalhadores da messe são poucos, e recomenda que rezemos, peçamos a Deus que envie trabalhadores. E vemos que ao longo da história da humanidade, ao longo da história da Igreja, Deus foi suscitando aquela, vocações inúmeras de inúmeros trabalhadores para essa grande colheita que é justamente a salvação eterna dos homens. E vemos hoje um exemplo extraordinário de uma menina de apenas 12 anos, chamada a Santa Inês, no século XX. Ela morreu em 1902, com apenas 11 para 12 anos de idade. Foi Santa Maria Goretti. Ela que não foi diretamente uma missionária, não foi sacerdote, muito menos, mas ela, pelo exemplo da vida dela, pelo que ela fez, sobretudo o amor de Deus que ela possuía em si, ou seja, como marcou a história, mais de 100 anos depois, ela é lembrada e vai ser até o fim do mundo, pelo seu exemplo, sobretudo nos tempos atuais, em que a virtude que ela defendeu com o próprio sangue, que era a pureza, a virgindade dela, hoje se torna tão necessária no mundo de hoje. São virtudes hoje tão praticamente banalizadas, desprezadas, esquecidas. E ela, com o seu martírio, ou seja, mostra o como devemos seguir o exemplo e como devemos defender a todo custo, até com sangue, se necessário for, esta virtude. E ela, que consumou a sua vida de uma forma terrível,
mas houve toda uma preparação, longa preparação, para ela chegar a isto. Ela que era uma menina super cândida, super inocente, muito obediente. Ela perde o pai muito cedo, era a terceira filha, eram 4 irmãos, ela era a terceira. E ela ajudava, o pai morre cedo e ela procura ajudar a mãe no cuidado da casa, no cuidado dos próprios irmãos. Era uma vida dura que ela levava no campo onde moravam, a família dela e também uma outra família próxima, conhecidos. E ela, muito piedosa, via-se, todos tinham verdadeira admiração por ela, por ver numa menina tão pequena, mas de uma piedade, de uma pureza, de uma modéstia. Ela que, já naqueles tempos, início do século XX, infelizmente a literatura ruim já estava por todos os cantos, e ela, ao menor ver coisas desse gênero, já ficava horrorizadíssima, tinha verdadeiro pavor de coisas dessas. E ela procura, o tempo inteiro, estar obediente, muito serviçal em tudo. E o inevitável acontece. Um jovem que já naqueles tempos vivia corrompido pela péssima literatura, toma de uma paixão desordenada em relação a ela e procura de todos os modos desonrá-la. E fez algumas propostas, e ela recusava com toda a energia, e ele já, tomado por esta paixão, chega a ameaçá-la, que se ela contasse à mãe dela, ele a mataria. E ela pede à mãe que, por favor, que a mãe saía para o campo, que não deixasse ela sozinha, que ela se via com muito medo. E chega o grande dia, o terrível dia, em que estava a família dela, inclusive este jovem, o nome dele era Alexandre Sirenelli, era o nome dele, ele tinha seus 20 anos, ele abandona o trabalho, entra em casa onde ela se encontrava, tinham casas contíguas uma à outra, tranca a porta, pega um pedaço de ferro pontiagudo e a ameaça. E ela, simplesmente, mais uma vez, rejeita a proposta pecaminosa, não aceita, e ele a joga para o chão e começa uma luta ali, e aquela paixão que ele possuía, paixão pecaminosa, transforma-se num ódio incontrolável, e ele desfere alguns golpes nela, e ela, por amor ao pudor, procura cobrir-se para cobrir as próprias feridas, e quase que não liga para as feridas, mas queria proteger a sua pureza. Ela cai ao chão, a irmãzinha que estava ao lado começa a chorar, e ele volta mais uma vez e termina de desferir ainda alguns golpes e sai correndo. Dali a pouco chega a mãe e vê aquela cena, a mãe, obviamente, perdeu os sentidos por ver aquela cena terrível, e daqui a pouco sai um carro a toda pressa, levando os dois, tanto ele para a cadeia e ela para um hospital. E aí vem uma cena lindíssima, em que o padre que a atendeu para levar os últimos sacramentos pede que ela perdoe o seu assassino. E ela diz: não só o perdoo, mas ainda quero que ele esteja comigo aqui no céu. Uma cena lindíssima. E ele vai para a cadeia, passa seus 28 anos na cadeia. Depois disso, ele fica com tal remorso de consciência que ele tentou, inclusive, matar-se várias vezes. E quando ele tem um sonho com ela, em que ela aparece portando nas mãos 14 lírios, que era o número de punhaladas que ela havia levado da parte dele. E a partir desse sonho que ele teve com ela, a visão verdadeira, não é só um sonho, é uma visão, ele acalmou-se e foi um preso exemplar, e depois ainda morreu penitente, entrando até inclusive para um convento capuchinho, onde ele inclusive esteve presente na própria canonização dela, onde estava também a mãe e os irmãos. E vemos que o que ela fez, ou seja, dar a vida para defender esta verdade, esta virtude, verdadeiramente um apostolado de exemplo extraordinário, porque as palavras esclarecem, mas o exemplo é o que arrasta. E o ato de Santa Maria Gorete é para os dias atuais, em que vemos que a virtude da pureza vai sendo, pode dizer que é a grande náufraga dos tempos atuais. O exemplo dela brilha com um fulgor extraordinário. Quanto devemos imitar, amar esta virtude,
virtude inclusive muito amada pela própria Nossa Senhora, que ela mesma, Nossa Senhora, que preferia até perder o título de ser mãe de Deus do que perder essa virtude. E o quanto ela amava a beleza que está nessa virtude. Deus mesmo ama tanto que quis para si uma mãe que fosse virgem, que fosse puríssima. E como devemos também nós, para bem praticar esta virtude, temos que começar por amar essa virtude, pedir essa graça de amá-la com toda a alma, com todo o coração, com todo o ardor. E vamos pedir a Santa Maria Gorete que do céu interceda por todos nós, no mundo atual, para que possamos, todas as pessoas em qualquer estado de vida, levem até o último ponto a prática da virtude da castidade, a virtude da pureza. Porque, como inclusive é uma das bem-aventuranças que Nosso Senhor disse no Evangelho, que bem-aventurados os puros, porque esses verão a Deus, já aqui nesta vida. Aqueles que têm um puro coração, ou seja, já serão premiados aqui neste mundo. Muito mais será na eternidade. Vamos pedir a ela, especialmente aqui, nos ajude, que nos dê forças, nos alcance as graças, porque a graça é tudo. A graça nos torna fortes, como aqui vimos a primeira leitura de Jacó, que luta com um anjo e vence até um anjo. Assim é a força que a graça pode dar àqueles que são objetos dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.